pessoal! Nas aulas anteriores percorremos já um extenso e complexo caminho. Discutimos epistemologia e metodologia do Espiritismo, procurando nos atualizar com uma postura mais contemporânea diante do conhecimento e dos critérios de verdade. Analisamos o percurso histórico tanto do movimento espírita hegemônico quanto dos debates contra-hegemônicos, deixando explícito o processo de institucionalização que tornou o Espiritismo uma religião tradicional e conservadora, e na última aula percorremos os autores espíritas que ousaram pensar a teoria social sempre numa perspectiva progressista e de esquerda, sobretudo num diálogo crítico que chegou a níveis importantes de sofisticação com o pensamento marxista. A partir de agora, vamos entrar cada vez mais na parte propositiva do nosso curso, que é o momento em que, paulatinamente, deixamos de descrever as formulações propostas no passado para nos concentrar no que nós podemos aproveitar ou acrescentar à busca por um conhecimento social adequado ao pensamento espírita. Uma vez mais, quero lhes dizer que, ao fazer isso, eu não estou pretendendo formular doutrinas, mas simplesmente trazer-lhes uma das alternativas de diálogo com aspectos centrais da filosofia e da ciência da nossa época. Trata-se de uma reflexão que não tem nenhuma pretensão de estar mais certa do que outras, mas que procura fundamentar o melhor possível as ideias, até para que elas não sejam confundidas com simples opiniões pessoais ou com meros posicionamentos políticos. São, portanto, ideias e conceitos para serem discutidos, contestados, refutados ou transformados. Muito bem. O primeiro ponto básico que eu quero trabalhar com vocês diz respeito à legitimidade do debate social dentro do Espiritismo. Trata-se de quebrar de uma vez por todas essa ideia de que em Espiritismo não se fala em questões sociais e políticas. Primeiro, porque temos uma tradição de debate nesse sentido desde o tempo de Kardec. O fato de gente como Cosme Marinho, Manuel Porteiro, Henrique Mariotti ou mesmo Herculano Pires e até o Leon Denis, de Socialismo e Espiritismo, terem as suas obras esgotadas ou não republicadas pelas principais editoras espíritas, e também por isso serem tão pouco lidos, não significa que não existiram ou que o seu pensamento deva ser desconsiderado. Muito pelo contrário. Segundo, porque o Espiritismo tem compromisso original, metodológico com o desenvolvimento das ciências. Em outras palavras, nem mesmo nos termos dogmáticos do Espiritismo tradicional, as descobertas e transformações do conhecimento científico podem ser legitimamente ignoradas pelos espíritas. O argumento conservador central costuma ser o de que o espírita deve cuidar do espiritual e não do material. E isso é levado tão a sério que, em geral, os espíritas não raro sofrem em silêncio os problemas financeiros como desemprego, falências, sem qualquer solidariedade da comunidade espírita onde frequentam. Porque solicitar ajuda em relação a esses problemas aos espíritos, por exemplo, seria uma espécie de profanação. Deve-se dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, repetem fora de contexto o texto bíblico, refundando a dicotomia sagrado e profano como mundos separados e sem relação, o que nesse sentido acaba ajustando o Espiritismo aos juízos simplistas das religiões tradicionais. Outro argumento é o de que a ciência é materialista e, portanto, não diz respeito às coisas espirituais, razão pela qual o Espiritismo não tem que se ajustar a ela, mas, ao contrário, é a ciência que tem que alcançar o Espiritismo. Esse posicionamento só faz sentido se o Espiritismo for concebido exclusivamente como religião. Isto é, se for considerada uma balela aquela tal de aliança da ciência com a religião que Kardec defendeu no seu Evangelho segundo o Espiritismo. Em outras palavras, esse argumento também é insustentável, mesmo a partir de um ponto de vista dogmático, que tenha Kardec como critério de verdade. Isso dito, passemos para um segundo posicionamento de caráter metodológico. Procuraremos fazer aqui um confronto com a ciência sem uma pressuposição ideológica ou política forte. Isto é, nós não vamos seguir o mesmo percurso dos grandes autores espíritas que nos antecederam, de correlacionar o espiritismo obrigatória ou exclusivamente com a teoria marxista. Evidentemente, isso não significa também
que o que iremos apresentar seja uma visão neutra da realidade social, que permita aí ao interlocutor toda e qualquer posição política ou ideológica. Nossa posição vai ser intermediária, isto é, a de uma correlação com a ciência em termos específicos, mas não teoricamente fechada. Esse posicionamento está diretamente ligado a dois outros também metodológicos. Primeiro, utilizaremos, e eu recomendo que cada um de vocês utilize, a ciência acadêmica como referência, sempre. Seja para assimilar, seja para refutar. Isso porque não há como fazermos do nosso quintal ciência melhor e mais ampla do que aquela que já é feita nos meios acadêmicos profissionais em cada área do conhecimento, fortemente subvencionada pelas verbas públicas de todos os governos do mundo. Nós não vivemos mais o mundo dos gênios solitários ou dos grandes inventores. Ciência é atividade compartilhada, pública e profissional. E se os espíritas quiserem evoluir cientificamente, devem adequar-se a essa realidade. A produção científica acadêmica deve ser sempre a nossa preciosa referência. Sempre. Claro que fica nesse caso a pergunta: é possível ou recomendável que haja uma ciência espírita? Claro que sim, mas que duas coisas fiquem bem claras. Primeiro, que fazer ciência não é escrever em linguagem científica ou usar conceitos científicos para se dizer o que se quer. Opinião de cientista, por exemplo, sobre Deus ou sobre questões metafísicas é opinião, não é ciência. É indispensável, portanto, superar a ideologia confirmatória da ciência de que eu lhes falei na terceira aula. E para isso, que fique bem claro, fazer ciência é fazer pesquisa, com controle metodológico rigoroso e exposição dos resultados e conclusões aos demais pesquisadores para a crítica e o desenvolvimento do conhecimento. Enfim, não existe ciência sem pesquisa. E ainda debatendo a possibilidade da ciência espírita, o segundo alerta é o de que não se faz ciência na exclusiva expectativa de se confirmar a fé que se tem. Caso você julgue que já saiba alguma coisa, não há que se pesquisá-la. É um princípio de metodologia que nós ensinamos aos nossos alunos nas universidades. Não se faz pesquisa sobre objeto conhecido. Você nunca vai encontrar um físico propondo uma pesquisa para saber, por exemplo, a quantos graus Celsius a água pura evapora. Por quê? Porque isso já se sabe. Então, uma pesquisa espírita deve propor, a saber, algo relevante que não se sabe ainda. Ao longo do restante desse curso, eu espero que vocês notem como isso é importante. Isto é, como é importante ao espírita escapar da jaula dogmática e reaprender a dizer não sei diante dos enigmas do universo e do espírito. Mas claro que para ser uma ciência social a partir da mentalidade espírita, embora não dogmatizada, nós não precisamos abrir mão de tudo. Isto é, temos com todo o direito os nossos pressupostos na forma de crenças estabelecidas ou, como eu pessoalmente prefiro, de hipóteses razoáveis. Para os efeitos do que eu lhes apresento aqui, trabalharemos um conjunto de pressupostos que vão servir para o que nós chamamos de delineamento do objeto de pesquisa. Todo pensamento social, cujos fundamentos eu lhes proporei aqui, tem como únicos pressupostos o espírito, a sua sobrevivência após a morte e as suas consequentes possibilidades de manifestação e de retorno a novas condições existenciais. As teorias sociais espíritas se mantêm sob a única condição desse pressuposto. Ou seja, se a ciência demonstrasse de forma irretorquível e insofismável que o homem não sobrevive à morte, então se extinguiria todo o interesse científico e nós deveríamos, por honestidade, abandonar esse esforço e cuidarmos de dedicar as nossas vidas a outras atividades mais produtivas e mais verdadeiras. Vocês poderiam até perguntar, mas você admite essa possibilidade a sério? E eu lhes responderia, claro que sim. É preciso garantir a refutabilidade em todos os níveis, caso pretendamos erigir um pensamento efetivamente científico, mesmo que nas ciências humanas e sociais. Evidentemente, algo ser refutável não significa que esteja refutado. Por isso, mesmo que não tenhamos também provas tão irrefutáveis quanto nós desejaríamos, isso não significa que não possamos considerar a sobrevivência após a morte como uma hipótese razoável,
e assim a mantermos como um bom pressuposto. De qualquer modo, consideramos que a demonstração dessa realidade ou a sua refutação está a cargo das ciências naturais. Não tem diretamente a ver com as ciências sociais. Dessa forma, seja como crença ou convicção, seja como hipótese razoável, podemos a partir daí fazer filosofia ou ciência social, desde que os critérios científicos próprios dessa teorização sejam suficientemente atendidos. Outra indagação interessante é relativa à aceitação da teoria social a partir do espiritismo pela ciência acadêmica. Eu diria que essa não tem que ser a preocupação imediata dos espíritas, ao menos por enquanto. A respeitabilidade científica não se obtém de uma hora para outra, e esta especificamente depende de inúmeros fatores. Depende do desenvolvimento das ciências naturais, no que diz respeito a demonstrar a sobrevivência e superar o preconceito científico existente, depende da qualidade da ciência social que for feita, da seriedade da interlocução com as teorias e ciências existentes, e que devem efetuar esse diálogo com humildade, sem a pretensão inútil de imposição ou menos ainda de conversão dos cientistas aos nossos pressupostos. E, penso eu, deve ser esse debate consolidado nos espaços acadêmicos onde já existe abertura para as questões de fé, como as ciências da religião, a sociologia da religião ou a antropologia da religião. E isso vale mesmo para os pesquisadores espíritas não religiosos, pois nesses espaços também se discute a não religião e o ateísmo com toda a legitimidade. Há muitos pesquisadores não religiosos estudando religiões ou culturas agnósticas ou ateias que permeiam as religiosidades. Nesse contexto, Allan Kardec deixa para sempre de ser critério de verdade. Até porque a preocupação militante com a unificação da identidade espírita se torna, nesses termos, algo secundário. Allan Kardec, então, é mantido como referência histórica, como ato fundador, sendo, nesse sentido, citação obrigatória para qualquer estudo que se venha a fazer. E, por isso, Kardec também é objeto privilegiado de pesquisa histórica e documental, algo que, inclusive, tem prosperado no movimento espírita brasileiro com os trabalhos de pesquisa de Paulo Henrique de Figueiredo sobre os escritos de Kardec e as supostas adulterações que o texto original tenha sofrido, e também a recente pesquisa de Carlos Sete Bastos sobre detalhes da vida pessoal e das relações de Allan Kardec. Apesar de eu considerar que esses pesquisadores não escapam ainda da ideia de Kardec como critério de verdade, devemos com justiça respeitar a pesquisa que fazem, que, salvo prova em contrário, mantém rigorosos critérios válidos no escopo daquilo que se propuseram a investigar. Abordado dessa forma, é preciso que se diga que a construção por pesquisa e elaboração teórica do conhecimento social a partir do espiritismo dificilmente levará a uma unidade de pensamento ou à unificação, como sonharam os espíritos espíritas religiosos encarnados e desencarnados que estruturaram o movimento tradicional no Brasil. A metodologia das ciências sociais, se praticada em sua inteireza, deverá levar a diferentes elaborações teóricas, como ocorre em qualquer ciência, sendo relevante apenas que todos nos esforcemos para manter a relação interpares, isto é, o diálogo dos pesquisadores entre si e destes com as ciências acadêmicas, a fim de que as proposições sejam sempre confrontadas entre si e que se faça, em qualquer caso, o devido apuro metodológico. Evidentemente, tudo isso que eu disse até agora diz respeito às condições para se construir teorias sociais fundamentadas a partir da experiência do conhecimento espírita em condições filosóficas e científicas. Mas, claro, isso não significa que a identidade espírita deva ser principal ou exclusivamente científica. Nem todo mundo quer ser cientista e nós nem precisamos, em nenhuma área do conhecimento, que todos o sejam. Embora saibamos que o conhecimento nunca é demais para ninguém e que quanto mais democratizarmos o conhecimento para a população, melhor. Assim, é perfeitamente natural que movimentos sociais e políticos surjam e se alimentem do conhecimento que os intelectuais e pesquisadores espíritas produzam, a fim de respaldarem suas ações em direção aos objetivos de contribuir para a construção de uma sociedade mais democrática, mais justa, mais igualitária, mais fraterna. E, claro,
Esses movimentos podem e devem também ser objetos de pesquisa da própria ciência social, constituindo assim uma importante autorreflexividade do espiritismo sobre si próprio. Muito bem, tomadas todas essas posições, vamos à primeira questão efetivamente definidora da teoria social espírita. Uma teoria social espírita, qualquer seja o arranjo teórico que venha assumir, deve ser obrigatoriamente progressista e, preferencialmente, ocupar o espaço à esquerda do processo político. E por quais razões eu lhes digo isso? Simples. Porque todas as propostas sociais até hoje estabelecidas e fundamentadas tiveram essa característica. Depois de mais de 150 anos de espiritismo, desde a primeira publicação de Allan Kardec na França, não houve nenhum autor espírita que haja se debruçado sobre o pensamento espírita e tentado articulá-lo com as teorias sociais vigentes em cada época, que não tenha formulado como uma proposição progressista ou de esquerda. Além disso, o espiritismo é um conjunto de ideias fundamentadas na noção de evolução, isto é, que tendem a enxergar o homem, o mundo e o universo de uma perspectiva de mudança contínua, e não somente isso, que prognostica a transformação social e moral da humanidade, não raro como um determinismo ou até como uma necessidade histórica. Uma doutrina assim não tem como ser conservadora, razão pela qual o conservadorismo majoritariamente vigente só pode ser explicado por uma visada dogmática que emergiu tanto do racionalismo positivista de origem quanto da afirmação religiosa do espiritismo brasileiro, mas jamais da posição teórico-metodológica da proposta espírita enquanto tal. É, pois, o espiritismo uma proposta progressista, no sentido que aponta seu movimento para a promoção de mudanças sociais significativas e, a meu ver, tem preferência pelas posições de esquerda, porque os autores espíritas concentram sua preocupação nos aspectos atinentes à igualdade dos espíritos, à justiça e à felicidade dos seres humanos, embora posicionem também noções liberais democráticas, como a liberdade, a legitimidade da riqueza e o direito à propriedade. E isso tudo sem deixar de lembrar que seus principais autores, todos eles, dialogaram diretamente com o socialismo ou assumiram posições marxistas, apenas ampliando-as e adequando-as ao modo espírita de pensar. Mesmo se formos pensar nas ideias liberais inscritas nos textos espíritas, é interessante observar como os autores que as defenderam, que foram sobretudo Allan Kardec, em trechos de seus livros, e Leon Denis, em proximidade com o socialismo utópico, que tem fortes aspectos liberais, esses pensadores eram europeus, bastante concentrados no século XIX, e nessa época ainda era muito próxima a percepção por eles do liberalismo como uma insurgência da população que extinguiu o feudalismo, derrubou as monarquias absolutistas e promoveu revoluções. E não podemos nos esquecer que os liberais eram originários da plebe, e eram eles os que se sentavam à esquerda da Assembleia Nacional Francesa e que, portanto, deram origem a essa dicotomia esquerda-direita que nós herdamos para rotular os sentidos da polarização política. O espiritismo é, pois, progressista e preferencialmente de esquerda, por tradição e por proposição. Entretanto, há que se fazer um adendo importante neste ponto. Os autores espíritas marxistas escreveram dentro de contextos sociais e políticos específicos, pontuados pela ascensão da proposta marxista no início do século XX e depois pela Guerra Fria, isto é, num período da história mundial em que o socialismo ainda tinha uma força considerável como projeto alternativo de sociedade. Com a queda do Muro de Berlim, em novembro de 1989, evento simbólico central da falência do sistema socialista, criado a partir da Revolução Russa de 1918, a possibilidade de concretização de revoluções socialistas no modelo marxista se tornou bastante improvável. Apesar disso, mesmo depois de 30 anos do fracasso do bloco soviético, alguns dos grandes países onde essas revoluções ocorreram, como a própria Rússia e a China, mantêm-se no topo do poder do mundo, disputando com os Estados Unidos a liderança mundial. E nos ambientes acadêmicos, a interpretação marxista do capitalismo ainda se sustenta, embora boa parte de sua escatologia, isto é, do prognóstico de transformação revolucionária com a implantação da ditadura do proletariado,
que evoluiria para a extinção do Estado e a sociedade comunista, não seja mais vista como uma alternativa efetivamente viável ou sequer possível. E lhes digo isso sem deixar de admitir que o capitalismo mantém suas contradições e a reprodução da desigualdade que o caracteriza, sendo possível assegurar que esses problemas até pioraram com a fragilização da ameaça socialista contra o neoliberalismo. Alguns de vocês poderiam até indagar: o que isso tem a ver com a proposta social espírita? Ao que eu lhes responderia: tudo. A filosofia da história contemporânea tem como ponto pacífico que não existe pensamento ou teorização fora de seu contexto. E os estudos que eu tenho feito dos relatos mediúnicos indicam muito claramente que isso é verdadeiro também para as comunicações dos espíritos, seja porque eles também falam a partir de contextos sociais, políticos e culturais muito semelhantes aos nossos, seja porque o que eles eventualmente disserem fora desse contexto tende a ser rejeitado pelos interlocutores do lado de cá. De qualquer modo, é um fato que a teorização marxista no espiritismo tem também razões de contextos que não podem ser subestimadas. Evidentemente, nem eu, nem vocês escapamos dessa regra. Seja pelo aspecto positivo de que as proposições aqui sempre serão alinhadas ao nosso tempo, seja pelo aspecto negativo de que, por vivermos uma época de pluralidades e incertezas, temos que nos esforçar para não alinhar nossas proposições nessa ou naquela teorização específica. Isto é, qualquer seja o pensamento que formularmos hoje, ele tem que ser aberto para conseguir dialogar com as diferenças de posições ideológicas e políticas. E é por isso que nós adotaremos aqui um caminho diferente daquele que foi adotado pelos autores espíritas que nos antecederam. Com muito raras exceções, eles se mantiveram apenas nas consequências sociais e políticas do espiritismo doutrinariamente construído. Já a nossa proposta é, primeiro, reformular os conceitos espíritas, conferindo a eles uma dimensão social, e depois efetuarmos as inferências relacionadas às consequências políticas práticas desse pensamento. A minha intenção é, sim, propor reformulações e aproximações tão rigorosas e fundamentadas quanto possível dos conceitos espíritas às noções da filosofia e das ciências sociais contemporâneas. Mas eu quero deixar bem claro, uma vez mais, que esse movimento de reformulação não pretende ser uma doutrina. Ele deve ser pensado, debatido, criticado, reformulado ou refutado. Isso porque eu acredito fortemente que existam outras possibilidades de se pensar o espiritismo socialmente. E, claro, eu posso estar errado em algum tipo de inferência ou proposição que venha a fazer. E em ambos esses casos, como recomendou Kardec, somente o uso livre e rigoroso da razão pode nos levar a caminhos melhores e mais consistentes. E por que falamos primeiro em conceitos sociais e somente depois dos políticos? Porque as questões políticas não raro implicam em posicionamentos específicos de caráter ideológico, cuja fundamentação vai exigir definições sociológicas e antropológicas básicas. E quero frisar, essas definições devem ser especificamente espíritas, para evitar que os militantes espíritas sejam cooptados por projetos ou ideologias políticas eventualmente incompatíveis com uma mentalidade espírita socialmente orientada. E também, o que eu considero fundamental, para que o espiritismo possa oferecer uma contribuição própria, autônoma e autêntica para os movimentos e tendências que igualmente busquem a transformação social. É por isso também que, diferente dos autores espíritas anteriores, eu não quero restringir o debate sobre teoria social aos pressupostos do marxismo. Como lhes disse, nós não temos um contexto social e político em que isso seja possível sem uma opção política antecipada e relativamente fechada. Opção essa que os grupos de militância espírita podem fazer com toda a legitimidade, mas os teóricos não, exceto se estiverem na condição de militantes, o que não é neste momento o meu caso. Além disso, o marxismo é uma filosofia política. Seus conceitos estão em permanente discussão e, como tal, não deve ser tratado como uma doutrina ou uma crença. Até porque, penso eu, não é produtivo fazer isso nem com o próprio espiritismo. Apesar disso, o simples fato da tradição espírita de debate social ter sido majoritariamente marxista
nos instiga a levar os elementos dessa teorização em alta consideração. Afinal, isso não aconteceu por acaso ou por descuido, e sim porque o marxismo foi quem mais consistentemente exibiu as contradições do capitalismo. Mas, como eu já lhes disse, os autores espíritas trabalharam apenas as consequências sociais do pensamento espírita, mantendo praticamente intactas as abordagens de Allan Kardec em relação ao espírito e às questões espirituais. Para isso, eles se basearam nas demonstrações da fenomenologia mediúnica, e à medida que o século XX avançava, passaram a se respaldar também na metapsíquica de Charles Richer e depois na parapsicologia de Joseph Banks Heine. O interesse deles nesse sentido foi claro. Tomaram o fenômeno da vida depois da morte e da comunicabilidade dos espíritos como suficientemente demonstrado. E então conferiram ao espiritismo o status de ciência positiva. Essa preocupação em forma de adesão aos estudos dos fenômenos mediúnicos, metapsíquicos e paranormais esteve presente em todos eles, sem exceção. Evidentemente, nós não temos por que censurar os autores e estudiosos que adotaram essa linha. O respaldo das ciências naturais é, sem dúvida nenhuma, um argumento poderoso. Mas, como eu lhes disse no início dessa aula, em relação ao objeto central de nossos estudos, que é o espírito, nós não temos aqui que ficar diretamente preocupados com isso. Consideramos a hipótese da sobrevivência e da comunicabilidade dos espíritos suficientemente razoável para estabelecermos um bom desenvolvimento de estudos sociais, mesmo que essa hipótese seja estabelecida como uma crença, exceto, claro, se essas ciências conseguirem refutá-la de forma irretorquível, o que eu não acho sequer provável. E por que é que eu lhes digo isso? Porque, conforme Durkheim, não existe religião falsa. Com isso, evidentemente, ele não quer dizer que as religiões são verdadeiras do mesmo modo que as ciências, ou que o que elas dizem de fato aconteça. E sim que, para a compreensão das ciências sociais, não interessa a verdade em si das crenças, e sim o que move os homens em sociedade em torno delas. Tudo aquilo que move as pessoas é verdadeiro para elas, e por isso pode-se fazer ciência social dessa movimentação e de seus conteúdos. A ideia de vida depois da morte, de reencarnação e de mediunidade, portanto, são socialmente verdadeiras e o suficiente para que possamos produzir um conhecimento social a partir delas. Esse, portanto, é o modo específico como nós superamos a disparidade entre ciência e religião. Temos razões não apenas históricas ou doutrinárias para isso, mas motivos epistemológicos. E como vocês podem notar, diferentes dos de Kardec. Allan Kardec traçou esse laço utilizando dois argumentos. Primeiro, ele utilizou um argumento profético. Defendeu, a partir do que os espíritos diziam a ele, que são chegados os tempos em que a ciência e a religião, enfim, se uniriam. E segundo, construiu uma razão epistemológica. Para ele, a verdade é uma só. Logo, se ciência e religião tiverem ideias diferentes, pelo menos uma delas estará obrigatoriamente errada, não fazendo sentido, portanto, que não andassem juntas com a mesma e única verdade. Muito bem. O argumento profético é místico. Nós não temos como aferi-lo pela ciência. E o argumento epistemológico não se sustenta, porque hoje nós sabemos que a verdade não é uma só, nem na ciência. As verdades são perspectivas que cada ciência ou cada filosofia lança às vezes sobre a mesma realidade, sendo, portanto, a verdade um conceito plural, pois a realidade é sempre mais complexa do que a nossa capacidade de pensar e de teorizar sobre ela. Nosso fundamento, então, é um pouco mais simples e realista. Podemos fazer boa filosofia e boa ciência social sobre crenças ou hipóteses razoáveis, tanto quanto sobre verdades demonstradas. Assim, o Espiritismo ser ou não uma religião não nos impede de construir conhecimento social a partir do Espiritismo. A única exigência de fato é que haja pesquisa rigorosa e diálogo produtivo com a melhor ciência possível. E essa é, aliás, a grande dificuldade do espiritismo religioso brasileiro. Não é ser religião, mas sim ter se dogmatizado e, ao fazê-lo, mergulhar numa contradição insanável, isto é, paralisar o conhecimento sem poder deixar de dizer que sua religião tem ligação com a ciência, pois isso seria negar um dos dogmas do Espiritismo.
O religioso espírita, portanto, se quiser produzir conhecimento social a partir daquilo que crê, deve se abrir para novas verdades e referências. Deve, enfim, aprender a dizer não sei dentro do espaço de suas próprias crenças. Mas como fazer isso sem perder a identidade institucionalizada do espiritismo tradicional? Esse é um problema que eles vão ter que resolver. O problema de desdogmatizar o espiritismo brasileiro, de desfazer o que eles próprios fizeram. Independente do espiritismo tradicional fazer ou não isso, se nós queremos desenvolver uma teoria social digna do nome a partir da mentalidade espírita, é isso o que nos cabe fazer. Nas próximas aulas, efetuaremos o debate sobre o conflito entre o materialismo e o espiritualismo, a fim de trabalharmos o que pode ser uma concepção social do espírito, de sua condição de estar interexistente e das consequências sociais e políticas de uma concepção socialmente atualizada do mundo espiritual. Como vocês já devem ter notado, nós estamos entrando num terreno cada vez mais propositivo e isso cria oportunidade para debatermos bastante, testando essas ideias e nos abrindo para conhecimentos melhores. Por isso, eu peço que enviem as questões, comentários e refutações com antecedência para o e-mail contato@celivrepensar.com. Então, até sábado e fiquem em paz e com saúde.